Bom dia a todos. Bom dia. É com muita alegria, com muita gratidão, que nós estamos aqui reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, para uma manhã de aprendizado, né? De nos aprofundar no Evangelho de Jesus. E é como diz a frase que estava aqui com Jesus, é que todos se sintam acolhidos pela espiritualidade dessa casa, que muitos se alegram, né, em podermos estar reunidos em nome de Jesus. Agora, a palestra hoje é o nosso palestrante, o Max, ali, né, todo mundo já conhece, gosta muito das palestras dele. O tema hoje é o caminho da vida presente. Certeza que nos acrescentará muito, né, Max? Mais uma vez, né? Depois nós temos os nossos, mostrar a última oficina do ano, está bem próxima, no mês que vem, no dia 13/12, e é um momento de muita descontração, de terapia, de amizade, de confraternização. Tudo isso acontece no período que nós passamos aqui, né? A Silvana é a que administra o curso para nós. Os materiais são todos fornecidos pela casa, e aí o que a gente confecciona fica, né, para ajudar nas despesas, na manutenção das cestas básicas, na manutenção da casa. Então, são todos convidados, não tem... É só entrar aqui no WhatsApp e marcar, combinar com a Silvana, quem quer participar, é aberto a todos, né? Todos são muito bem-vindos. É muito bom passar. Independente da idade, isso mesmo, é muito importante isso. Muito importante. E nós estamos divulgando que é o nosso grupo, agora nós temos o Diálogo Fraterno. Quem tiver precisar e tiver interessado, né, além de estar nas nossas redes sociais, que é só entrar em contato e marcar um horário e combinar o horário. As terças-feiras que nós estaremos aqui, tem os voluntários aqui na casa para dar esse atendimento, esse acolhimento para quem estiver, né, precisando. É só nos procurar, a casa está aberta, com hora marcada, sim, com hora marcada, tá bom? Estão todos, quem puder, passa para frente, né, que o mundo do jeito que está hoje, todo mundo precisa de uma palavra, de um conforto, né, de um acolhimento. E nós estamos aqui para isso. A casa está aberta para ir. Então, eu convido todos a que nós fechemos os olhos para que possamos fazer uma oração, uma prece inicial, e depois nós fazemos a nossa prece cantada com a nossa Andréia aqui. Então, Senhor Jesus, todas as vezes que nós elevamos o nosso olhar, nosso coração, a nossa prece ao Senhor, pedimos que use as nossas mãos, as nossas vibrações, em benefício dos nossos irmãos. Que possamos, nesse nosso caminhar, conseguir passar aos nossos irmãos o amor, a paz, a fraternidade, todas as virtudes, os sentimentos que nos deixam mais próximos de Ti. Na companhia dos bons espíritos, executores das vontades divinas, pedimos a sua paz, o seu amor, o seu consentimento, para que possamos nos conectar e ter uma manhã de muita lucidez, de muito aprendizado. Ilumina o nosso palestrante e a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que possam também ser auxiliados no que mais estão necessitando. Que assim seja. Que assim seja.
descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de paz, de luz, de oração. Eu agradeço, antes de mais nada, a Deus por mais essa oportunidade de estar vindo divulgar a doutrina espírita. Eu sempre venho falar humildemente perante os trabalhadores da casa, os médiuns aqui presentes, a espiritualidade de luz que orienta o trabalho da mesma. O tema que eu escolhi para trabalhar é o caminho da vida presente, que está extremamente ligado à vida futura. E eu, para escrever esse tema, eu usei uma das obras básicas, que é Obras Póstumas. Disse Jesus: e todo aquele que receber a mim, recebe aquele que me enviou. E continuou, disse: pois quem entre vós for o menor, esse será o maior no meu reino. A pluralidade das existências preocupa ao longo do tempo a humanidade e também os filósofos, e mais de um deles observou a única solução possível e mais importante dos problemas da psicologia humana. Sem os princípios da pré-existência e existência da alma, a humanidade se vê perdida a cada passo e encontra inúmeras barreiras que somente a pluralidade das existências pode explicar. A maior objeção que é levantada contra a doutrina espírita é o esquecimento das vivências anteriores. Na verdade, a sucessão de existências inconsciente uma da outra, o abandono do corpo para tomar outro em outra reencarnação, sem haver a memória do passado, equivale muitas vezes ao pensamento do incrédulo ao nada, que não vislumbra a vida espiritual. Por isso, muitos seres humanos se apegam à vida presente, à vida terrena, com uma visão extremamente limitada. Mas seriam outros pontos de partida, sem ligação com os precedentes, que representaria o rompimento de todas as afeições entre as pessoas. Mas o que torna a vida presente extremamente encantadora é a esperança consoladora que o Espiritismo vem nos trazer em relação à vida futura. Mas seria, enfim, a negação da responsabilidade moral. Muito pelo contrário, porque seguimos os preceitos morais e os ensinamentos de Jesus como referência para o nosso aperfeiçoamento. No livro da biografia de Allan Kardec, quando Allan Kardec vai às irmãs médiuns Baudin, ele questiona o Espírito da Verdade, perguntando: quem sois vós? E a resposta vem: eu sou o Espírito da Verdade. E ele faz novamente o mesmo questionamento: quem sois vós? E ele tem a seguinte resposta: duvidastes da minha palavra? Eu sou o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade questiona Allan Kardec da seguinte forma: você aceita o desafio de divulgar a doutrina espírita, mesmo que você seja visto como um mentiroso, um charlatão, abale a sua família, a sua profissão e seja até mesmo perseguido? E ele diz: eu aceito.
E continuando, mãos a obras. Por onde devemos começar? Pelo Livro dos Espíritos, com a seguinte questão, a primeira: o que é Deus? E Allan Kardec diz: a quem devemos seguir? A mim, Jesus. Então o Espírito da Verdade preside a orientação espiritual, representando Jesus e também semeando boas sementes, que são bons frutos salutares, através dos nossos irmãos médiuns. As doutrinas que defendem apenas uma existência são incompatíveis, nós sabemos, com a justiça de Deus, pela eternidade das penas relacionadas às nossas faltas, que muitas vezes são extremamente temporárias. Nessa perspectiva, muitas religiões dogmáticas não acreditam na reencarnação. E o Espiritismo, nós sabemos que não se apresenta dessa forma e desse aspecto, pois a existência espiritual da alma ensina para nós que é a vida normal indefinida através de inúmeras perspectivas de vivência. Como uma viagem de muitos anos, na qual passamos um tempo de hora em hora em certos lugares aqui na Terra, mas também no plano espiritual. E se durante a existência corporal parece não haver soluções de continuidade, nós sabemos que ela existe. Isso ocorre muitas vezes por falta de memória ou lembranças do passado, que se estabelece durante a vida espiritual, que nós sabemos que não tem interrupção. E no plano espiritual, nós ficamos num período chamado de erraticidade, até voltar aqui para a Terra para solucionar as nossas desmazelas que não solucionamos nas oportunidades que temos na reencarnação. A solução de continuidade não existe senão na vida corpórea em relação à vida aqui na Terra, e essas ausências dessas lembranças provam a sabedoria de Deus, da providência, que não quis, na verdade, que os homens tivessem se afastado da vida real e também dos seus deveres a cumprir e as suas responsabilidades. No estado de repouso do corpo, muitas vezes no sono, a alma readquire muitas vezes a vista dessa retrospectiva e assim reestabelece a cadeia quando acordamos, o que na verdade é essa cadeia, a nossa prisão aqui na Terra para o nosso aperfeiçoamento. Pois se somos mantidos no plano terreno, é porque ainda somos imperfeitos. E quando estamos no sono, ocorre somente uma breve interrupção desse estado de vigília. Os homens podem se perguntar: quais são os proveitos, então, das existências anteriores, uma vez que não possuem consciência das faltas cometidas no passado? E o Espiritismo, ele vem nos esclarecer, vem nos responder que a lembrança das existências passadas acumuladas nas misérias da vida presente tornaria a nossa existência atual extremamente árdua e penosa. Seria um excesso de sofrimento que Deus quis nos poupar, a qual, para muitos de nós, seria uma humilhação, sabendo no presente a aberração que fomos no passado, já que temos que ainda melhorar. E em cada existência nós sabemos que nós damos vários passos adiante e adquirimos então qualidades e vamos lentamente despojando das nossas imperfeições. Cada uma delas é um novo ponto de partida e que somos o que tivermos feito de nós a partir da nossa liberdade de escolha, do nosso livre-arbítrio. Se uma existência anterior nós fomos antropófagos, assassinos, por exemplo, o que importa saber atualmente se já não somos mais? Se tivermos inúmeras faltas anteriormente, não restam mais sinais e isso para nós é uma questão solucionada, uma questão terminada. Se ao contrário, se tivéssemos uma falta que só seria corrigida em partes, seriam inúmeros débitos que nós teríamos em parcelas ainda com a espiritualidade superior.
O resto, não combatido, acompanhará a nós em outras existências para ser solucionadas. Então, o que não solucionarmos nessa existência, com certeza será mais difícil solucionar em outras. A lembrança do passado nessa perspectiva, ela só serviria então de tortura para nós e humilhação perpétua. Por isso, nós devemos aplicar esse raciocínio aos nossos vícios e erros e reconhecermos que ainda temos imperfeições que devem ser sanadas. Não será mais digno da soberania, justiça, entregar ao homem ao seu próprio destino ou conceder, como o Espiritismo nos dá, sempre a oportunidade de melhorar? Mas não depende só de nós, muitas vezes, de renovar-se. Esses erros nós sabemos que são passageiros e Deus sempre abre as portas da oportunidade a todos os seres humanos. Pela pluralidade das existências, o futuro nosso, com certeza, está nas nossas próprias mãos. E se gastamos muito tempo para melhorar, colheremos o fruto dessa demora. Relativa, então, ao tempo desperdiçado, e isso nós sabemos que é a suprema justiça de Deus, mas a esperança nunca nos abandona. Uma comparação nos fará compreender melhor uma alegoria que está presente no livro básico, As Obras Básicas de Allan Kardec, Obras Póstumas, me perdoe. Suponhamos uma longa estrada cujo percurso se estabelece várias distâncias. A vida possui intervalos de tempos desiguais e existências diversas, como se fossem florestas que devem ser ultrapassadas pelo homem. A estrada é larga e muitas vezes bela e interrompida, mas ela continua a partir de outra via tortuosa. Um viajante, então, ele segue por essa via e passa pela outra floresta, mas não encontra o primeiro caminho e muitas vezes se perde no meio da mata. O sol entra e penetra pela grande quantidade de árvores e ele caminha muitas vezes sem rumo, cansado, e chega ao meio da mata desorientado. Depois de certa jornada, ele volta então a encontrar o caminho da luz e continua a sua marcha tentando curar as suas feridas. De longe ele observa na floresta as dificuldades que o esperam e nessa perspectiva ele encontra um lenhador que indica o caminho a seguir. Daí por diante as suas habilidades vão se apurando e as dificuldades ao longo da jornada no meio da floresta se tornam cada vez mais fácil. Determinado então a chegar ao fim da jornada, ele atenta-se e alerta-se aos seus sentidos. E finalmente ele possui então uma orientação para terminá-la. O caminho finalizado, chega-se então ao cume de uma montanha que ele consegue vislumbrar todo o trajeto percorrido do ponto de partida. Assim como vê as florestas que ele passou, ele recorda então todas as dificuldades que ele encontrou ao longo da estrada. E essa recordação nós sabemos que não é dolorosa, pois já chegou ao fim da viagem. As florestas ao longo do caminho eram pontos negros ao longo da viagem, principalmente a primeira. Parecia que ela não teria fim, até chegar ao final da primeira, que o lenhador concede a ele uma orientação para continuar o caminho correto. Agora, do topo da montanha, ele percebe como parece pequenas essas florestas que havia transpassado. Aparece então um velho senhor que lhe fala: filho, depois dessa viagem que você percorreu, você possui repouso indefinido. As dificuldades que enfrentou e passou eram para dar vigor à sua alma, ao seu espírito. Vê daqui ainda os inúmeros viajantes ao longo da estrada que você percorreu. Como você, eles correm o risco de se perder ao longo da sua jornada. Mas você já tem uma grande experiência e nada tem a temer.
Então vai procurá-los e vai auxiliá-los com seus conselhos para tornar a viagem deles mais fácil, guiando para que cheguem mais cedo então ao seu destino que pertence a todos. O viajante pergunta então ao Senhor: qual o motivo de não haver um caminho reto e fácil desde a partida até aqui? E o Senhor lhe responde: isso pouparia então os viajantes de passarem inúmeros entraves e enfrentarem problemas para o seu aprimoramento ao atravessar essas diversas florestas. E responde então o Senhor a ele: filho, tem pessoas que nós sabemos que evitam os caminhos tortuosos e dessa forma então eles encurtam o caminho através da experiência do seu ser. Por isso, encurtaram a jornada, pois já se esforçaram a respeito de si próprio. O que seria então se eu tivesse feito um caminho fácil, se ninguém adquirisse experiência ao longo da sua jornada? Esse é o fruto do seu trabalho e do seu esforço. E durante as primeiras travessias que você se esforçou e conseguiu chegar até aqui, esses são os seus méritos. As dificuldades ao longo do caminho apuraram a sua inteligência e seus conhecimentos, e sem isso você estaria gatinhando ainda no ponto de partida. E ainda ao atravessar as florestas, você se aprimorou e contribuiu também para o aprimoramento de um todo. O que fez é pouco, mas pense nos inúmeros viajantes que estão no meio do trajeto, que farão outro tanto e que, trabalhando para si, trabalharão para toda a humanidade. Justos são aqueles que recebem o seu salário pelo esforço do seu trabalho, disse o Senhor a ele. Agora, desfrutam do descanso, que é sinônimo de esforço próprio. Mas que direito teriam de descansar se nada tivessem feito? Disse o homem ao velho senhor: durante a minha jornada, eu encontrei um homem que me disse: adiante tem um grande abismo, que a cada 1000 homens, só um consegue transpassar com um salto. Mas ao caminhar, eu não encontrei abismo nenhum. E o Senhor lhe respondeu: na verdade, não existe abismo algum, mas sim uma cilada para todos os viajantes que estão no caminho. O abismo, na verdade, são as dificuldades externas que estão dentro de cada ser, e nós sabemos que terão a oportunidade de vencer cedo ou tarde, e concretizamos que eles vencerão. Se eu tivesse criado dificuldades apenas para um ser humano, sabendo que o mesmo iria sucumbir, eu seria injusto com toda a humanidade. E isso seria uma grande crueldade. O que dirá se tivesse, então, tomado a mesma atitude com muitos deles? Observe que daqui de cima do morro, você vê alguns homens caminhando com ar de alegria. Vê também inúmeros e milhares deles que estão sofrendo, perdidos durante a sua jornada. Mas um dia eles também chegarão ao fim da sua viagem e encontrarão inúmeros amigos, irmãos, familiares que já venceram o seu trajeto como eles. No entanto, observam ainda que há outros que estão se arrastando penosamente, imploram por piedade para que suas feridas sejam curadas e sanadas. Porém, eles são cientes que a maioria das suas feridas adquiridas ao longo da jornada corresponde nada mais do que seus atos e sua conduta. Na verdade, todos serão curados, mas as feridas elas servem de advertência quando tiverem que passar por novas provações para o seu aperfeiçoamento. E o abismo é uma figura dos males que sofrem, e dizendo que só um homem vence entre 1000, pois nós sabemos que os seres humanos na Terra vivem mais sua vida pautados na imprudência do que em condutas coerentes. Mas há uma saída para aqueles que querem vir ao meu encontro. Por isso,
vai, meu filho, vai ensinar a saída para todos aqueles que ainda continuam perdidos no meio do caminho e auxiliar os que estão se ferindo no meio do trajeto. Ilumine então o caminho daqueles que estão atravessando a floresta. Lógico que é uma alegoria, mas nós vamos desvendá-la. A estrada percorrida é a vida espiritual e também a vida do espírito aqui na terra, cujo trajeto o viajante é mais ou menos feliz, dependendo da sua conduta ao longo da sua jornada. As florestas nós sabemos que são as experiências corpóreas terrenas pela qual toda a humanidade passa e que nós próprios somos responsáveis então pelo nosso progresso espiritual, intelectual e acima de tudo moral. Se alcançamos então um ponto da viagem que não temos mais o direito e a necessidade de voltar atrás aqui na Terra, podemos então auxiliar os retardatários que ainda estão perdidos ao longo do caminho. E então podemos se tornar um guia espiritual, um missionário de Deus que ao chegar à sua presença, no topo da montanha, alcançamos a felicidade suprema a partir de 100% do nosso aprimoramento. E isso é uma missão extremamente difícil. Mas para chegar então até o Altíssimo, só há uma via para esse caminho. A prática do bem, do amor e da caridade em relação ao nosso próximo, que é uma das colunas vertebrais do Espiritismo. Mas em relação à vida futura, o que o Espiritismo, então, ele defende? Para nós sabemos que a vida futura ela não é mais um problema, mas um fato racional que podemos até tocar com os nossos dedos, demonstrando que a maioria da humanidade, que a vida continua após o desencarnar. Se nos provassem que a vida futura não existe e a vida presente é única, teríamos apenas um objetivo, a manutenção do nosso corpo, que amanhã ou depois poderia deixar de existir como vai, e os homens então não se privariam dos prazeres terrenos, como já não se privam, e a ganância dos bens materiais seria ainda mais exacerbada, já que não haveria então motivos para não impor sacrifícios a si próprio. Mas por que haveria então de mortificar-se o homem para corrigir os defeitos e melhorar? Pois nada tendo que esperar em relação ao seu futuro, a vida futura, nós percebemos que aqui na Terra, muitos evitam os arrependimentos e remorsos pelos seus atos. Assim, nessa perspectiva, nós sabemos que a máxima predominante aqui é o egoísmo, a ganância e muitas vezes, infelizmente, o mundo é dos espertos. Sem a vida futura, a moral não passa de uma violência, de um código imposto sem raízes no coração humano. Uma sociedade fundada em semelhante crença não teria por sustentáculo, então, a força cairia sobre ela própria e nós seríamos aniquilados. Para a grande maioria da humanidade, nós sabemos que a vida futura ainda não passa de uma grande ilusão. Mas, por outro lado, no íntimo de cada consciência paira uma dúvida que importuna e atormenta todos os seres humanos em relação ao que vai acontecer após o porvir dessa vida. Afirmam que depois de morrer, muitos acreditam que existem apenas o nada. Mas nós sabemos que essa afirmação é repleta de constrangimento e desconfiança, pois a incerteza abala a confiança, importunando a cada pessoa a sua forma de existir. No entanto, muitos desses que ainda continuam falando grosso, vivem a temer quando chegar o desconhecido e aquilo que nós chamamos de sua hora fatal, a hora derradeira, quando encarar o desencarnar de frente. Por isso são poucas as pessoas que
não acreditam na vida futura, que dormem com a convicção concreta que acordarão no além, pois sua própria crença de natureza abrem mão a esse respeito. Porém, nós sabemos que a incredulidade, vos afirmo, não é absoluta, e muitos têm a oportunidade de mudar a sua perspectiva. Muitos dos incrédulos não aceitam a razão e continuam então se apegando a dogmas religiosos, com todo respeito. Assim, não tendo a possibilidade de preencher esse vazio dentro do seu ser, sentem a alma e partem então para a negação da vida futura, pois não conhecem nenhuma solução para o seu problema que o atormenta. A intuição vaga que acontece após o desencarnar causa inúmeros declives para o mal e até preconceitos e intolerância, e geram atos por parte então desses endurecidos que dariam testemunho dos seus sentimentos secretos, mas que na verdade a incerteza domina a sua consciência. E em qualquer ato de incredulidade, homens nas mais diversas posições sociais ainda são contidos por suas próprias considerações humanas e pela dúvida no porvir. E essa condição obriga muitas vezes a eles a viverem uma vida reservada, e muitos deles apenas têm o receio de perderem as suas posições sociais e o seu status, e por outro lado obrigar a privarem-se dos seus gostos. E se não têm virtudes, nós temos inúmeros exemplos que eles querem parecer que têm. Que freio então poderá conter esses homens a partir dos seus excessos brutais e das suas paixões grosseiras aqui na Terra? Em que base então se apoiariam na teoria do bem e do mal para conter esses instintos inferiores? E o dever de respeitar o que é dos outros, quando nós sabemos que na verdade nada possuem? Tem uma frase do imperador romano Marco Aurélio que é fantástica. O que tememos perder se nada nos pertence aqui na terra? Chegamos de mãos vazias e partiremos de mãos vazias. E qual o ponto da honra então para esses homens que têm atitudes animalescas? A lei deve contê-las, mas seriam as leis humanas. No entanto, são as leis morais que vão afetar realmente o seu coração. E é uma força que se submete e, quando podem, tentam escapar e ainda sucumbem e consideram uma imbecilidade da sua parte acreditar na vida futura. Esses homens, nós sabemos que não têm esperança na crença do Espiritismo e também na vida futura. Por isso, muitos realizam um falso discurso longe do caminho da razão. Allan Kardec disse, não há fé inabalável senão aquela que pode encarar, então, a razão de frente. Aos que creem na vida futura, os Espíritos já vêm nos orientar, não é de hoje, graças a Deus, que o bem praticado também pensando no benefício próprio é praticamente nulo. O mérito pode ser completamente inexistente conforme os seus atos. O próprio Jesus disse, fazei caridade sem ostentação para não perder o mérito de suas obras. A perspectiva da vida futura não exclui o desinteresse de boas ações, pois a felicidade que elas nos facultam, na verdade, é subordinada ao avanço moral de cada ser humano. Os orgulhosos, então, e os ambiciosos, mesmo fazendo boas ações, muitas vezes são os menos aprimorados. E serão tão desinteressados assim, como pretendem os incrédulos, no sentido de promover o bem? Se nada esperam em relação à vida futura e ao outro mundo, eu acredito que não esperam também nada desse. O amor próprio torna-se parte disso a partir da sua própria ganância. São insensíveis até mesmo aos aplausos dos seres humanos. Então, seria esse um raríssimo grau de homem? Muito pelo contrário.
Acreditamos que bem poucos são impelidos exclusivamente pelo culto da matéria. Se a vida futura é um elemento moralizador para todos os seres humanos, que são ensinados desde que nascem, qual o motivo, então, que muitas pessoas continuam caminhando nas florestas do caminho do mal? Em primeiro lugar, é preciso saber que se não seriam piores sem a crença que seguem, e isso geraria inevitavelmente um orgulho universal. E em segundo lugar, observando os graus de avanço da humanidade, desde a selvageria à civilização, nós temos que nos questionar em que grau espiritual nós encontramos no sentido moral. Caminhamos então em frente no progresso moral, intelectual, melhorando os costumes, e assim nós teremos cada vez mais a ideia clara da vida futura. Essa ideia, porém, para muitas pessoas nós sabemos que ela é imperfeita e não pode exercer a influência necessária, mas um dia exercerá. Pois à medida que for compreendida, os homens eles vão começar a adquirir noções dos mais justos respeitos ao futuro pós-vida terrena. Pois, mais firme que seja a sua crença na imortalidade da alma, os homens, muitas vezes, só se preocupam com o ponto de vista místico nessa perspectiva. A vida futura, pouco ou vagamente, impressiona. E isso, nós sabemos que é um ponto que muitas vezes se perde no espaço. Porque, para a maioria daqueles que não são crentes, o destino futuro já está fixado e não fixado progressivamente, como o Espiritismo nos ensina. Concluindo-se então que uma grande parte da humanidade será pela eternidade o que é quando chegou aqui e quando partiu, pois não se aprimorou. Além disso, os quadros que se desenham para a felicidade ou para a desgraça estão muitas vezes longe de satisfazer de modo coerente a razão, principalmente no período contemporâneo que vivemos, que não unem a vida futura à terrestre. Por isso não há solidariedade entre elas, mas um abismo que muitas vezes preocupa inúmeros seres humanos que perdem de vista uma da outra e não conseguem conciliá-las. Sobre o domínio da fé cega, bastou as inspirações humanas para que as crenças abstratas dominassem o plano terreno e a humanidade então se deixasse levar. Hoje, porém, o regime do livre exame dos homens querem se autodirigir e ver com os próprios olhos e até tocar com os próprios dedos a vida futura por conta própria. E atualmente as noções mais vagas da vida futura estão abaixo do espírito humano, que não correspondem às vias do progresso íntimo. Portanto, tudo no homem e em torno do homem nós sabemos que deve progredir incessantemente, pois tudo se liga e é solidário. Ciência, crença, religião, legislação e até meios de ação. E isso nada mais é que a lei da existência de todos os seres que estão convivendo no plano terreno. Tudo que fica para trás, abaixo do nível social, será deixado de lado futuramente e será obsoleto, pois sabemos que a Terra está passando de um mundo de expiação e provas, mas para o mundo de regeneração, mas isso nós percebemos muito lentamente, com as quais muitos homens se contentam a respeito ainda das afirmações sobre a vida futura, e isso cada vez mais gera incredibilidade. Para ser aceita, então, pela grande opinião e exercer medidas moralizadoras, a vida futura, então, ela deve apresentar-se para nós como algo positivo. Mas isso é muito difícil, porque quando nós vemos e vamos a um velório, por exemplo, como observar positivamente a perda de um ente querido, isso é doloroso, né? Mas também nos registra o apego que nós temos à matéria.
e não pensamos muitas vezes na felicidade do espírito, que se tivesse aprimorado, será acolhido de braços abertos no plano espiritual. Então, muitos de nós somos capazes de suportar o exame humano e o crivo da razão sem deixar nenhuma sombra de dúvida a respeito do nosso progresso e também do nosso futuro espiritual. E no momento em que a deficiência de noções sobre o futuro abre a porta para a dúvida e a incredibilidade, que novos meios de investigação mediúnico para nos orientar foram facultados ao homem para penetrar nos mistérios do Criador e fazer a humanidade compreender então aquilo que nos aguarda, que é a verdadeira felicidade no porvir da vida terrena. Mas olha só, na questão 18 do Livro dos Espíritos, nos faz a seguinte orientação: o homem penetrará um dia nos mistérios de todas as coisas que ainda lhe são ocultas? E o Espírito da Verdade responde: o véu se levanta para ele à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, é preciso de faculdade que ele ainda não possui. Então veja bem, por isso que tem uma frase: aquele que tem, que seja dado com abundância, mas aquele que não tem, que mesmo que não tenha, seja tirado. E no Evangelho está escrito o quê? Espíritas, amai-vos, eis o segundo ensinamento, instruí-vos. E é por isso que quanto mais nós se depuramos, se aperfeiçoamos, estudamos, caminhamos mais na estrada da vida espiritual. E principalmente sobre a sua realidade do positivismo, bem como as suas relações íntimas com a vida presente corporal. Entretanto, a vida futura, nós sabemos que é uma realidade que inúmeras pessoas partem todos os dias sem se darem conta do seu destino, que é desconhecido. Olha que interessante, vou pegar um exemplo que aconteceu, lógico que eu não vou citar o nome da família nem da pessoa. Há um mês e meio atrás, um conhecido meu foi com a família dele num churrasco aqui em Rio das Pedras, pertinho aqui, e bebeu muito, ficou extremamente embriagado. E quando ele voltava com a mulher e os 2 filhos, eles começaram a brigar extremamente no carro, mas isso já vinha de muito tempo. E ela chegou ao ponto de falar para ele: você vai bater o carro, vai matar nossa família, você perdeu a noção, perdeu a razão das coisas. Isso ocorria com muita frequência. Ela falou assim: você vai me dar o volante e eu vou dirigindo até a minha casa. E se você não quiser fazer isso, você vai a pé. Eu vou descer do carro. E ele veio a pé. Bom, resumo da ópera: ele foi passar por cima de um dos pontilhões aqui na pista, desequilibrou, caiu e desencarnou. História extremamente triste. Mas, por que eu peguei esse exemplo? Um amigo meu, também que conhecia ele, postou no Instagram o seguinte: eu tenho certeza que você está no colo de Jesus. Eu não tive essa certeza, porque nós sabemos a nossa responsabilidade perante a espiritualidade superior, perante o plano espiritual, temos a noção da gravidade do fato. Porque morreu, de certa forma, brigado com a família, né? Obsidiado, de certa forma, né? E completamente fora de si pelo consumo, né, de substâncias indevidas. Pensei comigo, tenho certeza que antes de bater no chão ele já se arrependeu. Então, para você ver como a dúvida paira perante grande parte da humanidade que não tem essa noção que nós temos. Com certeza, ele está muito longe de estar no colo de Jesus. Nós sabemos que tem regiões extremamente inferiores para que, de certa forma, temos que passar para nosso aprimoramento. Nesse caso, acredito até regiões umbralinas, infelizmente. O que podemos fazer a respeito? Orar por ele, orar pela família. Mas esse é um exemplo de como a humanidade não tem noção da gravidade dos seus atos perante a vida presente, mas também da vida espiritual. Indiscutivelmente, cada um de nós partirá fatalmente
E isso nós sabemos que os nossos ouvidos ouvimos com frequência. Tem pessoas que dizem a única certeza da vida é a morte, mas ninguém sabe no relógio qual o momento que partirá. Portanto, o horário do nosso aprimoramento sempre é agora. Por isso, deveria ser natural para a humanidade se preocupar a respeito, então, da vida futura, mas também da presente, que vai garantir esses postos iluminados no plano espiritual. Simplesmente por ser desconhecida para muitos de nós que não acreditam nela e outros também que não se propõem a compreendê-la e conhecê-la. As filosofias passadas não deram conta, então, de responder ao seu respeito, por isso muitas delas afirmavam, seja o que for, e isso gerou indiferença e incredibilidade. Ensinavam que os homens deveriam ser felizes ou desgraçados conforme vivessem bem ou mal aqui na terra, gerando contradições, inconsequências e impossibilidades radicais que a maioria dos homens são assaltados todos os dias pela dúvida em relação à sua fé. Mas, assim como enganam a respeito da vida futura, também se enganam a respeito da felicidade prometida que está em suas mãos. Mas quais seriam as dúvidas desses incrédulos? Como é esse mundo desconhecido para eles? Teremos uma forma ou a mesma aparência que nós temos no plano terreno? Se não possuímos o corpo material, como iremos sustentar no plano espiritual? O nosso corpo espiritual sofrerá as dores que nós temos no plano físico? Os felizes, os espíritos superiores, pelo resto da eternidade, vão viver na ociosidade? Muito pelo contrário, sua missão é orientar e instruir, então, a humanidade que está presa no plano terreno. Os homens, então, só se preocuparão com a vida futura quando ver nela um fim definido, uma lógica que responde às suas aspirações pessoais, resolvendo as suas dificuldades presentes e explicando o verdadeiro sentido da sua vida. Se preocupa com amanhã, é porque nós sabemos que está extremamente interligado com o dia de hoje, numa perfeita solidariedade, e as suas ações de hoje dependem da sua posição no amanhã e assim por diante a cada dia. Assim deve ser para os homens a vida futura, quando não mais se perder na abstração das nuvens e na sua dúvida íntima, terá uma realidade espiritual palpável que é o complemento necessário para a vida presente, que na realidade é uma das fases da verdadeira vida. E quando descobrir que a sua vida presente é a base do seu futuro, então ele passará a compreender a reação do seu futuro que está extremamente relacionada com o seu presente. Mas o passado, o presente e o futuro encadeiam-se. E nessa perspectiva, os dias de ontem, de hoje e de amanhã irão contribuir para promover as mudanças de ideia na humanidade em relação ao que acontecerá conosco após desencarnar. Pois a humanidade verá na vida futura não um alvo, mas sim um meio para se atingir um grande objetivo de luz. E é sobre esse aspecto que o Espiritismo encara a vida futura, com o princípio da evolução, consequentemente, também da reencarnação para o nosso aprimoramento, e a vida futura se desdobra em inúmeras fases, em sucessivos estágios, como a história da floresta, para o aprimoramento nosso, íntimo, rumo à vida espiritual superior que pertence, graças a Deus, a todos nós. Eu vou concluir essa singela e humilde palestra com uma carta mediúnica, no qual Allan Kardec estava participando, né? Que é uma mensagem de vida, e foi transcrita da seguinte forma. Ela é do Sr. Lemaire, que era um médium, em Paris, 27 de abril de 1866. Ele diz a carta: Espíritas, o futuro é nosso e de todos os homens de dedicação. Não vos assustem com os obstáculos ao longo do caminho, porque não há aqueles que contrariam os desígnios da providência.
Trabalhai sem descanso, agradecei a Deus de ter vos colocado na vanguarda na divulgação dessa falange. É um posto de honra que vós mesmos pedistes e deve tornar-vos dignos pela coragem, pela sua perseverança e pela dedicação na divulgação dessa obra. Felizes daqueles que não sucumbirem na luta em relação a essa força, mas infeliz daquele que o mundo espiritual chegar e tiver sucumbido por suas próprias fraquezas. As lutas, eu vos garanto, fortificam o espírito. O contato com o mal faz apreciarmos muitas vezes melhor o bem. Sem lutas que estimulam as faculdades, o espírito deixa-se levar pela indiferença. Aliás, funesta sempre para o seu desenvolvimento. As lutas contra os elementos desenvolvem as nossas forças físicas. E a inteligência e contra o mal, vos garanto, desenvolverão sempre as nossas forças morais pautadas nos ensinamentos de Jesus Cristo. Eu agradeço a paciência de me ouvirem e desejo um excelente domingo a todos. Muito obrigado. Viu? Vamos passando agora para o encerramento dos trabalhos da casa dessa manhã. Nesse domingo nem tão ensolarado, nem tão nublado, né? Mas um domingo abençoado, em que nós podemos estar aqui nessa manhã. Então, nesse sentido, convido a todos para que a gente feche os nossos olhos mais uma vez, quem quiser, para que a gente perceba, além desse ambiente físico, além dessa cadeira, além do nosso corpo, esse ambiente preparado pela espiritualidade para nos receber. E que a gente comece o nosso encerramento agradecendo a esse momento. Estarmos em contato com o plano espiritual, com os benfeitores da casa, com essa energia preparada especialmente para nos receber, a cada um de nós. Não porque somos especiais, mas porque queremos estar aqui para buscar esse alimento. Então, como se um grande banquete estivesse sendo preparado, não sabemos exatamente há quanto tempo, mas agradecemos porque quando chegamos aqui, sentimos como se fosse uma mesa posta em que nós podemos servir o líquido, o fluido, a massa, o pão espiritual que melhor se encaixa para aliviar a nossa fome, a nossa sede. Muito obrigada, Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, por essa oportunidade de mais um dia de vida, em especial nesse dia em que podemos estar aqui. Muito obrigada por permitir essa casa de portas abertas para sempre que precisamos entrar, seja para receber, seja para doar, seja para trocar conhecimentos, seja simplesmente para entrarmos em contato direto com os bons amigos espirituais, tentando reparar as nossas energias para mais uma semana de trabalho, para mais uma semana de desafios nas nossas vidas, para mais uma semana de alegrias, tristezas, encontros, desencontros, saúde, doença, necessidade. Todas as bênçãos.
que esse momento seja como uma recarga espiritual para durar 7 dias. E que nós sabemos, Senhor, que quando ligamos nessa tomadinha espiritual, a nossa bateria fica recarregada por 1 mês. Mas que depende de nós não descarregarmos excessivamente. Sendo mais gratos, sendo mais compreensivos, tendo mais fé, mais tolerância, mais confiança em Ti, Senhor. Muito obrigada pelas palavras que foram aqui trazidas pelo nosso irmão palestrante. Que elas sirvam de conforto, de consolo, de estímulo, de reflexão para cada um de nós. Aqueles que assistiram, aqueles que vão ver depois. E que a gente possa replicar esses ensinamentos para quem estiver precisando, mas sobretudo para nós mesmos. Para nós mesmos, em primeiro lugar, tentando ser um bom servo, Senhor. Tentando de fato aceitar o seu chamado para o seu trabalho. Muito obrigada mais uma vez pela presença dos amigos espirituais. Obrigada pelos amigos encarnados, em que nós reencontramos aqui todos os domingos. Obrigada pela presença dos amigos espirituais que nós desconhecemos, mas que sentimos as presenças, e que todas essas energias possam formar uma grande onda de amor que saia dessa casa e envolva todo o nosso planeta em 1 segundo. Como se fosse suficiente para limpar todas as perturbações. Assim como a água limpa a sujeira, que esses pensamentos possam neutralizar aquilo que não é do bem. Muito obrigada, Senhor, que a gente possa ter um bom domingo, de muita fé, de muita esperança, de muita coragem, de que vale a pena seguir o seu caminho. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.